Eu me chamo Ruth Carvalho Viola. Eu nasci em 1924, 20 de março de 1924. Sou mineira, filha de Maria da Fé. Eu vim para cá porque eu fiquei doente do pulmão. Bem, quando eu desci do trem lá na estrada de ferro central do Brasil, São José, ali não existia quase casas, não havia calçamentos. A rua, a Mário Galvão, que era uma rua que subia, que saía aqui na Rua Vilaça, era uma rua também sem calçamento, e que eu cheguei ali, direto, eu cheguei já no Sanatório Rui Dória. Me internei no Sanatório Rui Dória, e no sanatório eu fui muito bem acolhida, tive uma entrada lá assim muito triste, muito nervosa, chorando muito, porque eu estava realmente muito doente. Mas quando eu entrei no sanatório, ao encontrar com o Dr. Dória, eu senti assim uma emoção muito forte, senti que o Dr. Dória seria um médico que iria me curar e que me daria todo o carinho que eu necessitava naquele momento. Eu fui muito bem acolhida por ele, inclusive ele me chamava de menina, porque eu era uma menina, eu tinha apenas 18 anos e muito assim chocada com a doença. Ele me cobriu de todo o carinho, todos no sanatório, a diretora, os enfermeiros. Eu fui muito bem recebida, como todos os doentes que entravam no sanatório. O sanatório era um lugar de doentes, mas a gente tinha muito calor humano e a gente não chegava a sentir a tristeza da doença naquela época, uma doença incurável, sem tratamentos, sem remédios. A gente só tratava com repouso, alimentação, e fazia, quando era um problema assim que a gente podia fazer um pneumotórax, a gente fazia para ajudar no tratamento. Se não tivesse condições, a gente só fazia repouso absoluto, ficava na cama, se alimentava na cama, mas tudo isso a gente tinha assim com muito carinho das pessoas, dos enfermeiros. Eles vinham no quarto, davam muita força para a gente. E durante o dia a gente levantava, tinha uma galeria, onde a gente deitava numa cadeira de repouso, e ali entre as amigas fazíamos uma conversa muito animada, brincava uma com a outra. Enfim, não tinha tristeza, era um ambiente de doença, mas um ambiente que a gente acabava ficando alegre, às vezes até cantava, tinha festa no sanatório. Me lembro no mês de maio, o sanatório tinha uma capela muito bonitinha, que era a Capela do Sagrado Coração de Jesus. Nessa capela tinha missa todas as semanas, uma vez por semana era celebrada a missa. O Padre Rodolfo é que dava assistência no sanatório. Toda semana vinha uma irmã do Maria Imaculada, passava pelos quartos e informava as pessoas que eram católicas, que queriam se confessar. Ela anotava, o Padre Rodolfo vinha à tarde, a gente fazia a confissão. No dia seguinte, o Padre Rodolfo vinha, trazia a comunhão. Para quem não podia ir na capela assistir uma missa, a gente comungava na cama. O Padre Rodolfo, com toda aquela sua santidade, chegava no quarto humildemente, com aquela cabecinha dele tão bonita, baixinha, dava comunhão para a gente e depois saía e ia distribuir comunhão ainda nas pensões sanatoriais que tinham por volta do Sanatório Rui Dória. Essa rua Francisco Paz tinha muitas pensões, tinha uma pensão sanatorial muito grande aqui onde era o Martins Pereira, ao lado do campo Martins Pereira, era a pensão sanatorial São João. E ali em volta do sanatório tinha a pensão Ramon, pensão Elvira, pensão Renato, a pensão do Oswaldo Machado, que não tinha nome, era tratada de pensão do Oswaldo Machado. Enfim, e aonde não tinha pensão, as próprias famílias que moravam em São José, que eram filhos de São José, às vezes recebiam doente em casa. As pessoas que tinham menos recursos, que não podiam se tratar num sanatório particular, ficavam em pensão, ficavam em casas de famílias e eram muito bem recebidas.
as pessoas, os filhos de São José dos Campos, nunca tiveram receio do doente. Eles davam muita assistência para a gente, eles visitavam o sanatório, visitavam a pensão, e estava sempre no meio da gente, não existia uma discriminação na doença. Com isso a gente acabou criando muito amor em São José, e é por esse motivo que eu gosto dessa terra e que eu tenho muito amor e tenho muita emoção quando falo de São José. No sanatório eu estive 2 anos internada. Meu caso era um caso assim, mais grave e o tratamento era um tratamento lento, porque eu fazia mais repouso, não existia remédio. Eu fiz 2 operações, mas com as operações eu não consegui sarar. Nessas operações eu quero frisar que o Dr. Doria, sendo aquela criatura humana como ele foi, quando ele chegava no doente, comigo aconteceu, eu falo com experiência própria, ele chegou no meu quarto um dia e disse: olha, menina, você precisa fazer uma operação. Então, nessa altura, eu teria que ter passado pela gerência do sanatório para conversar sobre o preço da operação, como é que eu ia pagar essa operação, mas o Dr. Doria era uma criatura que ele não visava o dinheiro. Ele conversou comigo e me disse: você quer operar amanhã? Eu disse: o senhor que sabe, Dr. Doria. Então amanhã às 8 horas você vai lá para a cirurgia. E eu fui, passei por cima de gerência, passei por cima de toda aquela parte burocrática do sanatório e fiz a operação, fiz 2 operações, as 2 da mesma maneira, do mesmo modo, ele me tratando sempre da mesma forma. Mas assim mesmo, depois das 2 operações, eu ainda não conseguia ficar completamente boa. Eu tinha problemas mais sérios no pulmão, e daí eu não tinha mais condições de ficar no sanatório. Eu fui morar na casa de uma família muito tradicional aqui em São José, que é a família Ramos. Eu morei com Dona Sinira Ramos, que era a esposa do Otávio Camargo, que foi professor na escola normal aqui em São José, e que veio a falecer. Quando eu fui morar com a Dona Sinira, fazia 4 meses que ela estava viúva. Ela me acolheu com muita alegria na casa dela, e eu fiquei morando com ela 3 anos. Nesses 3 anos eu fui fazendo repouso e tratamento, e o Dr. Doria, e sempre sob a orientação do Dr. Doria. O Dr. Doria me examinava, fazia radiografia, fazia exames sistematicamente. Cada 3 meses eu tirava uma radiografia, e eu levei 3 anos para me curar. Mas com a Dona Sinira era também doente, e era irmã do Valdemar Ramos, do professor Valdemar Ramos, que foi muito estimado em São José, que aliás tem até um grupo escolar com o nome dele. Foram pessoas que me recolheram em casa com muito carinho, com muito amor, e que eu hoje os tenho como minha família. E o Viola, ele se tornou enfermeiro por acaso. Ele veio para São José dos Campos em 1936. Veio doente, sem recurso, ele se instalou numa pensão familiar. E se tratava no centro de tuberculose, onde os doentes que menos favorecidos da sorte tinham a oportunidade de se tratar sem gastar nem um tostão. Era um centro que era do governo. E o Viola, o médico do centro de saúde, nessa época que o Viola se tratou, chamava o Dr. Del Nero. Era um médico muito amigo dos doentes, todos queriam muito bem a ele. Foi aí que o Viola começou. Ele sarou, ele teve um problema assim, muito sério de pulmão, mas ele logo se recuperou. E um dia o Dr. Del Nero disse: olha, Viola, eu já não sei mais controlar o teu caso. É um caso diferente, porque o Viola tinha um empiema pulmonar, que era uma infecção no pulmão, era um derrame que tinha se tornado purulento. Então ele aconselhou o Viola que procurasse um médico para ver como é que estava a situação de pulmão dele. E ele foi no Dr. Nelson Dávila.
E o doutor Nelson examinou, passou ele na radioscopia e disse, olha, o senhor não tem nada não, o senhor está curado. Mas o Viola saiu dali, mas não é possível, né? Não, ele ficou meio assim, desconfiado que o doutor Nelson não tinha contado a verdade para ele. Aí disseram para ele, procura o doutor Dória. Então ele foi no consultório do doutor Dória, e o doutor Dória, quando fez a radioscopia dele, disse, olha, rapaz, você não tem mais nada, você está curado, você precisa trabalhar. Você já pode trabalhar. Então ele saiu dali e encontrou com uma amiga dele, que era diretora do sanatório. E esta amiga disse para ele, olha, Viola, você vem amanhã no sanatório que eu vou te colocar, você vai trabalhar no sanatório. Mas eu não sou enfermeiro, eu não tenho prática nenhuma. Não, mas você aprende, ninguém nasce sabendo. E ele disse que foi muito nervoso, mas se apresentou no sanatório. Nessa época, a diretora do sanatório era a dona Isabel. E a dona Isabel simpatizou com o Viola, viu que ele tinha força de vontade e colocou ele, e ele foi aos poucos, ele foi se entrosando naquele ambiente e começou a fazer injeções intramusculares e daí partiu para a endovenosa. E daí o doutor Dória sentiu que ele era uma pessoa que tinha uma capacidade, além daquilo, de ser um enfermeiro só, um atendente. Levou ele para a cirurgia com ele. E lá ele ensinou o Viola a tanta coisa. O Viola, depois o doutor Dória, o próprio doutor Dória dizia, olha, Viola, você, para ser médico, só falta o diploma, porque ele conhecia a tuberculose profundamente. Ele chegava até a cuidar de doentes, o doutor Dória entregava doentes na mão dele, doentes com infecção assim na pleura, ele fazia curativos, ele colocava remédio ali, enfim, muita gente que passou pela mão do Viola conseguiu se curar, assim, só com a capacidade dele, com a força de vontade dele. E o doutor Dória, sempre que via esses doentes que o Viola assistia, ele sempre dizia, tá tudo bem, continue que é isso mesmo. E o Viola foi continuando. Depois ele passou para a parte cirúrgica. O doutor Dória tinha cirurgia dentro do sanatório e operava. E o Viola, aí ele viu a capacidade do Viola, viu o que o Viola era capaz mesmo. O Viola foi ser instrumentista nas operações, o Viola colaborava, ajudava ali como instrumentista. E mais tarde o Viola veio a ser o anestesista do doutor Dória. Fazia anestesia e com muita competência, tratou daquilo com a maior dedicação. E graças a Deus sempre foi muito bem sucedido, nunca teve nenhum caso assim que ele pudesse ter ficado frustrado com a profissão, jamais. Foi um anestesista que todos os médicos aqui em São José gostava de pedir a ajuda dele, ele ia na Santa Casa, ajudava, dava anestesia. Naquela época os médicos que tinham aqui gostavam do Viola como enfermeiro, como anestesista. Bem, os pobres, eles tenho certeza absoluta que todos foram muito bem tratados em São José. São José tinha o dispensário de tuberculose, tinha o sanatório, o abrigo Adhemar de Barros, que os doentes iam para o sanatório Adhemar de Barros, tinha todo o tratamento gratuitamente, não gastavam nada. E os que não queriam ficar em sanatório, que tinha condições de pagar uma pensãozinha, procuravam uma pensão baratinha e ali eles faziam o tratamento no centro de tuberculose, que tinha todo o tratamento, tinha pneumotórax, tinha raio-x, que faziam a radioscopia, faziam a radiografia, sem que os doentes pagassem nada. Era todo o tratamento totalmente grátis. Mesmo dentro do centro de tuberculose, havia a preocupação de vacinar as crianças. O centro de tuberculose tinha a parte da vacinação e tinha as visitadoras sanitárias, né? Elas iam nas casas, tinha a dona Júlia Cursino, que era uma pessoa também muito relacionada aqui em São José, e elas iam nas casas e quando chegavam faziam a matrícula das crianças que tinham na casa e já aplicava a vacina, já dava a vacina BCG. E voltava, assim, todo ano as crianças eram vacinadas, até completarem 3 vacinas. Isso sempre foi essa assistência, o centro de tuberculose sempre deu aos doentes.
aí aos filhos dos doentes e a todas as crianças de São José, que eram vacinadas pela BCG. Eu acho que sempre existiu naquela época, acho que não teve um médico em São José que não fosse caridoso. Todos eles. Eles tinham assim um carinho, um amor todo especial pelas pessoas, pelos doentes, pelos mais carentes, na Santa Casa, nos hospitais. Sempre, eu acho que quando eles precisavam, os médicos nunca procuraram saber se o doente tinha dinheiro, se o doente podia pagar. Primeiro eles cuidavam dos doentes, eles davam assistência total para o doente, eles iam na casa do doente, visitar o doente, não só na parte de tuberculose, na parte clínica geral também. Todos os médicos em São José. O Dr. Nelson Dávila foi um grande médico, uma personagem importantíssima em São José. Olha, eu nem preciso falar muito no Dr. Nelson, porque a prova maior está na cidade. Ele tem a avenida com o nome dele. Se você entrar na Santa Casa, tem o busto dele lá. Se você entrar no Maria Imaculada, tem o busto do Dr. Nelson. Enfim, o Dr. Nelson foi uma pessoa também muito querida, um médico que lutou muito por essa cidade, trabalhou, nunca cobrava de cliente nenhum. Esse homem, não sei até como vivia, sabe? Ele morreu e não deixou a família rica, não. A família do Dr. Nelson, eles têm o recurso, assim como uma classe média. O Dr. Faustino é que continua a vida de médico, que seguiu a carreira do pai, que também é uma pessoa maravilhosa, um médico muito estimado aqui em São José. Mas ele tinha que ser mesmo, porque ele teve um exemplo do pai que ele não podia sair de outra forma, ele só tinha que ser esse médico que ele é. Bom, amigo, caridoso, atencioso. Ele não é só um médico, ele é amigo de todas as pessoas que procuram por ele. Aqui em São José tinha, na época que eu cheguei para cá, tinha a tecelagem Paraíba, né? E tinha a fábrica de louça dos Vais, né? Que dava o emprego para algumas pessoas, mas era só isso que tinha. A cidade vivia mesmo, era em função da tuberculose. As pessoas trabalhavam em sanatório, eram arrumadores, eram faxineiros, eram os cozinheiros, enfim, as pensões, sanatórios, eles davam trabalho para as pessoas, só nessa parte, né, de assistência aos doentes. Não tinha mais indústria, não tinha, mas São José era uma cidade feliz, porque as pessoas tinham uma vida, tinha muito carinho, tinha uma vida assim, que não faltava nada, tinha recurso. Se precisasse internar na Santa Casa, internava, não existia nenhuma burocracia. As pessoas que não podiam eram recebidas da mesma forma que uma pessoa que pudesse pagar, eles recebiam carinhosamente. E eu acho que foi uma cidade... São José, naquela época, era como um coração de mãe. Sempre tinha um lugarzinho para mais um filho. São José tinha a igreja Dom Bosco, aqui na descida dessa rua Coronel Moraes. Era uma igreja pequena, uma igrejinha de Dom Bosco. E nessa igreja mantinha ali uma senhora que morava no fundo da igreja, a Dona Francisca. E essa senhora era mantida pela igreja, pela matriz. Sempre eles faziam a sopa à tarde, e essa sopa era distribuída para os pobres. Então as pessoas iam lá à tardezinha com os seus caldeirõezinhos na mão, chegavam lá, enchiam o caldeirão de sopa, levava para casa para alimentar os seus filhos, a sua mulher. Enfim, era uma igreja que mantinha essa sopa há muitos anos. Foi muitos anos a igreja manteve muitos pobres com essa sopa. São José sempre teve um campo de futebol, tinha futebol, que nessa época já era um futebol assim, bem animado, né? Tinha a Rua 15, que as moças, os rapazes faziam o footing na Rua 15. Tinha a PL1, onde na hora do passeio lá da Rua 15, tinha a PL1 com as músicas muito bonitas, os namorados passeavam ali, fazendo footing e namorando, escutando música. Era uma cidade tranquila, mas uma cidade alegre.
vinha muito circo aqui. Jardim Afonso Pena, esse jardim, na época que eu vim aqui para São José, a Praça Afonso Pena era uma praça sem plantação, sem nada. Era uma praça com uma calçada em volta, algumas árvores que tinham dentro, que já eram árvores muito antigas, né, que ninguém tinha coragem de cortar, naturalmente, conservavam, mas não tinha um jardim bonito, nada. E daí, quando o doutor Orlando Campos foi prefeito em São José, o doutor Orlando tinha muita amizade com o Gregório, um doente que tinha aqui em São José, uma pessoa que gostava muito de mexer com plantas, com jardins. E o Gregório se propôs a fazer o jardim, a embelezar aquele jardim, fazer uma praça bonita. E o doutor Orlando dava condições para que ele fizesse esse jardim. Eles iam com um caminhão na Serra do Mar, ali por perto de Caraguatatuba, e eles se embrenhavam ali pelas matas do mar, e o Gregório escolhia assim, plantas muito bonitas, plantas ornamentais, assim, muito coloridas, plantas muito bonitas, e trazia, e formou um jardim muito bonito. A Praça Afonso Pena ficou com um jardim assim, que chamava a atenção das pessoas de fora que vinham em São José. Era um passeio assim que todo mundo gostava de fazer, sentar lá era agradável, com bancos. Então o pessoal fotografava o jardim, porque era um jardim realmente que chamava muita atenção. Existia um posto de puericultura ali na rua Dosane Ricardo. Era uma casa grande, uma casa muito bonita. Essa casa ela foi transformada num posto de puericultura. Os médicos tinham enfermeiros e pediatras, e as senhoras grávidas faziam o pré-natal no posto de puericultura. Tudo grátis, era do governo. E esse posto, depois que nascia o neném, as mães tinham a assistência, continuava as crianças sendo tratadas. Toda semana as crianças vinham no posto de puericultura pesar, medir, os médicos examinavam para ver se estava tudo bem. As mães, toda manhã as mães vinham no posto e levavam as suas mamadeiras, já tinha um suportezinho, nesse suporte já era colocado as mamadeiras já prontinha para chegar em casa só alimentar as crianças. Era do posto que saía essas mamadeiras. O leite era feito ali, era preparado no próprio posto de puericultura. Quando eu vim para São José dos Campos já existia a vacina BCG. Mas o meu marido me contava que quem lutou muito para implantar essa vacina em São José, que trabalhou muito por essa vacina, era o doutor Ivan de Souza Lopes, que hoje tem uma rua, uma travessa aqui ao lado da Santa Casa, que tem o nome dele. Ele morreu aqui em São José e está enterrado aqui em São José. Foi um lutador pelo ABCG em São José. São José era uma cidade gostosa, muito alegre, uma cidade festiva. A igreja, na Semana Santa, ela tinha as cerimônias da Semana Santa na igreja, e na sexta-feira da Paixão tinha a procissão do enterro, que saía da matriz por volta das 10, 10h30, e descia a rua 7 de setembro e virava ali na Rubião Júnior, subia a rua 15, e a procissão era muito bonita, com banda de músicas, a banda da Tecelagem Paraíba, que acompanhava a procissão, e era uma procissão muito bonita. E quando chegava no domingo da ressurreição, a gente já ficava, ao sábado a gente já deitava já pensando que na madrugada a gente ia despertar com muita alegria, porque a banda da Tecelagem passava pelo centro da cidade, tocando muitos dobrados bonitos, e a gente acordava assim, muito alegre, eram 4h30. Isso era infalível, era 4h30, a banda já estava na rua, tocando, soltando fogos, e era uma alegria total. E logo em seguida da banda, vinham os protestantes que paravam nas esquinas do centro da cidade,
e cantava as músicas dando viva a aleluia ao domingo da ressurreição. Era bonito, era muito alegre, era uma manhã muito bonita, muito festiva. A convivência das pessoas em São José que não eram doentes era uma convivência normal. Eles não tinham medo, não. Eles faziam amizade com os doentes, frequentavam sanatórios. Era normal. Os bares recebiam os doentes da mesma forma que as pessoas sãs entraram. Claro que tinha esterilização, era tudo muito bem controlado e não havia nenhuma separação, não. Era muito normal eles se misturarem com a gente doente. Os doentes nunca sentiu assim ser discriminado diante das pessoas sãs. Eu tenho prova disso no sanatório mesmo. No sanatório, costureiras, tinha uma costureira aqui em São José muito famosa, a Assunta, que era casada com o Paulino Blen, que foi uma pessoa que trabalhou todo o tempo que ele viveu aqui em São José na prefeitura, era um alto funcionário da prefeitura. Se não me engano, ele chegou até a substituir um prefeito, uma ocasião, e ela vinha no sanatório, costurava para os doentes. E nós, os doentes no sanatório, as moças, a gente gostava muito de fazer tricô. E nós fazíamos tricô e depois a gente vendia o tricô. Mas aqui em São José tinha um pavilhão de higiene, e esse pavilhão era um pavilhão de esterilização das roupas dos doentes. Então todo mundo que trabalhava, que fazia tricô, depois de pronto a peça a gente mandava no pavilhão. E lá era desinfetada a peça e as pessoas de saúde vestiam, usavam tranquilamente aquelas roupas. Eu mesmo fui uma tricoteira de São José, tive muitos fregueses aqui, tricotei muito, ganhei dinheiro para ajudar a minha família a me sustentar aqui. Olha, eu quando vim para São José, a política já não era assim muito cerrada, como diziam que foi, né? Mas ali pelos idos de 33, 35, 36, era uma política assim bem mesmo o doutor Nelson Dávila e o doutor Dória, que tinham políticas contrárias, né? O doutor Dória era de um partido e o doutor Nelson Dávila era um outro. Então eles eram inimigos políticos somente, porque como médico, como amigo, sempre foram grandes amigos. Era uma política, havia brigas como existe até hoje na Câmara, os vereadores às vezes se entravam em divergência e tal. Era uma política normal, né? Acho que nunca houve nada assim mais que a gente pudesse, que eu sei, não tinha nada assim de anormal, não. É a política como hoje talvez a mesma coisa. Só que o prefeito, o doutor Dória foi prefeito, o doutor Nelson foi prefeito, foram prefeitos que lutaram muito pela cidade e que deixaram muita coisa boa em São José, muita lembrança, fizeram muito bem para São José. Na época que eu vim para São José, o único colégio particular que existia aqui em São José era o Externato São José, que acho que foi uma das escolas mais antigas de São José. E do estado tinha o Olímpio Catão. Os jovens eram estudiosos, as crianças gostavam de escola, acho que toda a família se empenhava para que os filhos estudassem. Naquela época não faltava, a gente não tinha aquela preocupação de fazer fila para matricular um filho na escola. Existia escola para todo mundo, os pais não tinham aquela preocupação que hoje existe, porque quando chegava no início do ano, as crianças já estavam todos matriculados tranquilamente, as escolas muito boas, professoras muito boas, que deixou muitas saudades nessas crianças que hoje já são